Olá, Salto para o Futuro está no ar. E nesta semana o nosso assunto é diversidade sexual. No programa de hoje vamos falar de orientação sexual e identidade de gênero. Acompanhe agora o que a nossa equipe preparou para esta edição. Os mitos e os consensos sobre orientação sexual, o que dizem os estudos mais atuais, como os pesquisadores entendem e explicam esse tema. Em Porto Alegre, acompanhe uma visita à Escola Estadual Rio de Janeiro e veja como são discutidos temas relacionados a gênero e sexualidade. Saiba também como a homofobia virou tema de discussão entre os alunos no Cefet de Divinópolis, em Minas Gerais. E a entrevista de hoje é com Marco Aurélio Máximo Prado, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, também é importante que, nesse processo de formação de professores, você tenha um conteúdo teórico, histórico sobre essas temáticas, mas que você dê a possibilidade das pessoas, quer dizer, conviverem com aquilo que a gente poderia chamar uma certa expressão cultural LGBT. E isso é muito importante. Começa agora o Salto para o Futuro. Um programa da TV Escola. O canal da educação. Ano 1952. Em plena metade do século XX, o matemático inglês Alan Turing, herói da Segunda Guerra Mundial, teve que fazer uma escolha difícil: ir para a prisão ou tomar medicamentos para reduzir o desejo por outros homens. Ele escolheu a segunda opção. 2 anos depois, cometeu suicídio. O caso de Alan Turing revela que a homossexualidade era tratada como doença até bem pouco tempo. Até os anos 70, a Associação Norte-Americana de Psiquiatria considerava a homossexualidade como transtorno, distúrbio ou perversão. Somente em 1990, a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da lista de doenças mentais. Hoje, estudos nas diversas áreas médicas, científicas e humanas têm lançado novos olhares sobre temas ligados à sexualidade. Veja na reportagem. O desejo que uma pessoa sente por outra ainda é alvo de muitas discussões. O que é uma manifestação da própria existência humana ainda é motivo de polêmicas. Eu tenho orientação sexual, que é a seta, né, a flecha para onde o meu desejo se encaminha. Eu posso me interessar afetiva e sexualmente por pessoas do sexo oposto, que é o caso da maioria das pessoas, que são heterossexuais, mas eu posso me interessar por pessoas do mesmo sexo ou por ambos, que é o caso das pessoas homossexuais ou das bissexuais, né? Se a gente tivesse condição de optar, a gente ia optar por levar uma vida inserida na sociedade sem ter que estar brigando pelos nossos direitos. Então, o termo opção ele se torna um pouco obsoleto. E sim, orientação seria a melhor palavra para se usar hoje em dia. Júlia sabe o que é sofrer preconceito. Apesar de ter nascido em um corpo masculino, desde sempre se sentia como uma mulher. Como se eu fosse uma champanhe engarrafada numa garrafa de vinho. Um líquido trocado simplesmente da embalagem. Sempre me senti assim. Então a minha identidade sempre foi feminina. Na época de adolescência que as meninas debutavam, para mim foi um horror, porque eu fui par de debutante querendo ser a debutante. Então naquela época foi uma das épocas que eu mais sofri. A experiência vivida por Júlia também se encaixa em um outro conceito, o de identidade de gênero. Identidade de gênero, na minha concepção, é como a pessoa se constrói, se reconhece e se apresenta para a sociedade como feminino ou como masculino. O grande aspecto quando a gente fala de identidade, da identidade de gênero em particular, é que elas são construídas. Ou seja, não é o fato de que ela não é uma decorrência natural, entre aspas, né, do sexo biológico. Então não é pelo fato de que eu tenho um pênis ou uma vagina que naturalmente, automaticamente, eu vou ser homem ou vou ser mulher. Então quando eu pego o caso das travestis, né, e das pessoas transexuais, é exatamente isso. Esses conceitos fazem parte de uma discussão que está cada vez mais presente na sociedade. Do ponto de vista da identidade de gênero, o que a escola pode fazer? Mostrar que
essas identidades, elas se transformam ao longo do tempo e de dar instrumentos para os seus estudantes para que eles construam e reconstruam as suas identidades o tempo inteiro. Um primeiro princípio que a gente tem que seguir como educadora, como professora, como quem atua na educação pública é esse. Eu não posso chegar na minha sala de aula e impor as minhas crenças e os meus valores para cercear o direito das pessoas de estarem na escola. Não é na escola que você aprende a ser LGBT ou heterossexual, né? É uma coisa do desejo. It's on then, is it? Of course it's on. I like you a lot. What about Christina? No contest. You're a better kisser. Promise? Promise. Uma menina que gosta de jogar futebol, um menino que gosta de brincar de boneca, atitudes que, isoladas, não determinam a orientação sexual das crianças, mas que representam tabus nas escolas. Saber lidar com situações como estas no espaço escolar ainda é um desafio para muitos educadores. Para falar sobre esse tema, a gente conversou com Alexandre Martins, autor da pesquisa Diversidade Sexual na Escola, um problema posto à mesa. Veja no contexto. O que é que acontece hoje com os sujeitos LGBT? Ele tem acesso à escola? Tem acesso à escola, mas ele não tem condições, muitas vezes, de permanecer dentro dessa escola que ele tem acesso, porque ele não se vê naquele espaço. Aquele espaço acaba sendo o não lugar dele, porque ele não está nos livros didáticos, porque os livros didáticos não correspondem às suas demandas, às suas expectativas e às suas necessidades. Ele não está no currículo, porque o currículo não fala sobre as questões que ele sente e que ele vive. Então, ele é um não sujeito e a escola passa a ser o não lugar para ele. Quando a gente fala incluir, a gente automaticamente está reconhecendo que existe uma exclusão, né? E essa exclusão existe porque a escola, como reflexo da sociedade, ela está condicionada por uma visão heteronormativa também. E aí, quando a gente fala na escola, no cotidiano da escola e de como esses sujeitos são incluídos ou excluídos desse espaço, né, nós temos que pensar também a escola enquanto um espaço de sociabilidade, um espaço de relações, de conflito. E aí, quando a gente pensa essas questões da diversidade sexual na escola, a gente entende que a escola tem um papel social no sentido de construir perspectivas educacionais que incluam os sujeitos LGBT também. Eu entendo como caminho a ser explorado, que é explorar o que o jovem já sabe, explorar os preconceitos, os próprios preconceitos e fazer com que a escola seja um momento em que ele confronte os conhecimentos dele com os conhecimentos de outras pessoas para que ele possa refazer, como diz o Paulo Freire, para que ele possa refazer o seu perfil, para que o sujeito vá se refazendo, se reconstruindo, não é? Isso é formação. No programa de ontem, a gente foi até Porto Alegre conhecer o projeto Qual é a Sua?, desenvolvido pela ONG Somos. E a gente volta agora à capital gaúcha para visitar uma das escolas que participaram das atividades desenvolvidas pelo projeto. É a Escola Estadual de Ensino Fundamental Rio de Janeiro, que fica no bairro Cidade Baixa. A escola desenvolveu o projeto Diga Não à Homofobia Escolar, que em 2010 recebeu o prêmio Educando para a Diversidade Sexual. A premiação foi concedida pela Gale, a Aliança Global para a Educação LGBT. E é essa experiência que você vai conhecer melhor agora no In Loco. Diga não à homofobia escolar.
Esse é o nome do projeto desenvolvido aqui na Escola Estadual de Ensino Fundamental Rio de Janeiro, em Porto Alegre. Em 2010, o projeto recebeu o prêmio Educando para a Diversidade Sexual. E é essa história que a gente veio conhecer hoje. Como é que a questão da diversidade sexual passou a fazer parte do cotidiano aqui da escola? Começou realmente assim a gente pensar e debater no assunto com a chegada da professora Marina aqui na escola, né? A professora Marina veio para a nossa escola como Mário, né? Com a figura masculina, né? Vestia-se de homem, conhecida, se apresentava como professor Mário. Eu já vinha num processo de transformação primeiramente psicológica, né? Aquela coisa assim de me libertar de algumas amarras, sair de uma cidade do interior e vir para uma cidade maior. Então, essas possibilidades foram ampliadas. Eu comecei a perceber que eu poderia deixar o cabelo crescer, um brinco na orelha, e eu percebia que aquilo não poderia se parar por ali, né? Eu deveria continuar o meu processo porque era o que eu me identificava. Um dia ela chegou para nós e resolveu dizer que ia botar prótese de silicone e queria assumir o lado feminino. Nós, no primeiro momento, eu não vou te dizer que a gente não se assustou, assim, porque era uma novidade, era uma coisa nova. Em toda a comunidade aqui de Porto Alegre, a gente não sabia de algum caso assim. Mas aceitamos pela pessoa que ela é e começamos a encarar com naturalidade porque ela é uma pessoa muito querida. Então me afastei e retornei professora, saí professor, né, homossexual não assumido, né, porque também eu não tinha essa conotação aqui na escola de professor gay, né, e retornei transexual assumida no salto. E a questão da diversidade sexual, a questão das etnias, essa questão sempre foi muito presente para nós, né? Porque nós vivemos num bairro que tem uma questão cultural e uma questão histórica que envolve todas essas questões. Aqui, enquanto escola e enquanto grupo, tivemos que aprender a conviver com todas essas diferenças. Como é que começou o trabalho com o tema da diversidade sexual aqui na escola? Então, nós iniciamos, né, em 2006, com essa proposta das capacitações para professores, a partir de um convênio entre a ONG Somos e em parceria com a Secretaria de Educação. Então, foi uma proposta e, dentro disso, os professores começaram a discutir essa temática e assim se iniciou o trabalho. Para começar o trabalho, a gente precisa ter uma fundamentação teórica, ler bastante. Eu acho que o professor precisa sempre estar atualizado, precisa ler sobre isso, porque a sexualidade não fica fora do portão da escola. Eu acho que isso prepara os alunos para a vida, né? Nós que somos professores, a gente tem essa missão de mostrar para eles tudo que está aí fora. E quando a Marina trouxe essa temática para dentro da escola, eu acho que foi muito bem aceita, tanto pelos colegas, professores, como pelos alunos, né? E isso torna com que a convivência deles seja muito melhor. Bom, no início os alunos tinham um certo receio de discutir, né? Mas vendo a possibilidade que a professora, né, era uma professora trans que tinha feito todo um processo de transformação dentro da escola, no período do ano letivo, e que essa possibilidade acontecia, e que a nossa sociedade em geral acontece. O bairro aqui é um bairro que também tem a circulação do movimento do LGBTs. A parada da diversidade acontece aqui ao lado, numa praça na Redenção. Então, quer dizer, o circuito, ou seja, né, o mundo estava discutindo essas questões na realidade deles, né? Sim, isso é muito importante porque hoje em dia a sociedade está melhorando, digamos assim, e aceitando as diferenças, as opções de cada um. E então é muito importante assim que seja trabalhado não só nas escolas, mas que também na televisão, enfim, para que as pessoas tenham mais que aceitem melhor. E aprendendo a respeitar a Marina, eles aprendem a respeitar os outros professores também, independente de cor, de sexo, de maneira de falar, de time de futebol, de qualquer coisa. O projeto foi premiado em 2010, recebeu o prêmio Educando para a Diversidade Sexual. E eu queria que você falasse um pouquinho qual foi o sentimento. É um resultado satisfatório porque
realmente aconteceram as ações, né? Então eu vejo dentro... E isso vai favorecer o quê? Uma visibilidade, não só para a questão do movimento LGBT, mas para a questão da escola como um todo, porque daí a escola aparece, quer dizer, está acontecendo, quer dizer, a escola está vivendo situações de aprendizagem que são significativas. Chegou o intervalo, mas é rapidinho. No próximo bloco, a nossa visita à Escola Rio de Janeiro continua. Você vai acompanhar uma aula de ética e cidadania com a professora Marina Heidel. Não perca! Voltamos já. Salto para o Futuro está de volta e neste bloco vamos apresentar experiências de escolas que discutem os temas ligados à diversidade sexual. Então, vamos voltar à Escola Rio de Janeiro, em Porto Alegre, aquela mesma que você conheceu antes do intervalo. A nossa equipe registrou uma atividade de ética e cidadania. O tema, as noções de gênero e identidade. Bom, nós vamos começar então a nossa atividade de hoje com uma dinâmica que eu vou apresentar para vocês. Eu vou pedir que vocês fiquem de pé. Eu vou apresentar para vocês minha amiga Dolly, tá? E a Dolly, ela na verdade, ela é uma ovelha. O objetivo então, na verdade, era do partir do objeto da ovelha, e então nós chegarmos a outros objetos que seriam os objetos fálicos, né? E também ter essa mesma aproximação desse objeto, quer dizer, tentar tocar nesse objeto, que muitos têm esse receio, né? Muitos já acham que já é uma questão já sexual. Então vocês viram que são objetos, né? E que é a representação de alguma coisa. Então vocês falaram antes. Que outra representação eu posso dizer? Quem tem pênis é o quê? Homem. E quem tem vagina? Mulher. Tá. E uma mulher pode, em determinado momento, fazer uma mudança e ter um pênis? Pode. Implante, eu acho. Pode. Um homem pode ter uma mudança e ter uma vagina? Pode. Que construção é essa que a gente pode pensar? O sexo é igual ao gênero? Não. O que é o sexo, então? É isso aí. É isso aqui. Claro. Tá. E o que é o gênero? É o que a pessoa pensa? O que a pessoa sente? O que se percebe é justamente essa confusão, onde o sexo e o gênero entendem-se como a mesma coisa, e são duas coisas distintas. Então, a provocação era essa, justamente, é discutir sexo, o que era o sexo biológico e o gênero. Nós vamos precisar, então, de um menino e de uma menina. Tá? O menino vai deitar em cima do papel e a menina também. E os outros, então, vão contornar essa menina e esse menino. Nós, então, desenhamos a representação, né, que vocês disseram do feminino e do masculino. Parece que os dois é a mesma coisa. Oi? Parece que os dois é a mesma coisa. Parece que os dois é a mesma coisa. Por quê? Porque parece, não tem os peitos e... Exato. Não tem o quê? Seios. Então é isso que nós vamos agora caracterizar cada um dos gêneros que nós temos aqui. Vocês vão colocar o que vocês entendem como feminino e como masculino nos desenhos. Comecei com a dinâmica, com as duas dinâmicas, para que realmente os alunos pudessem começar a se inteirar, né, das discussões e para provocá-los dentro da própria discussão, né, gênero, sexualidade, sexo, corpo, e para eles começarem a perceber essas diferenciações. Eu trouxe, no caso, o texto, né, complementar, né, que era o homem rosa, mulher azul. Eu sou um guri, chego com a blusa rosa na escola, já vem vários comentários. Tem um monte de camisa rosa.
Típico, qual é o comentário? Ai, é viadinho. Ai, tô virando gay, mulherzinha, essas coisas. E eu já vi a mesma coisa acontecendo com garotos. Chegarem com cores azul, vermelho, essas coisas. Eu já vi muita gente sofrer preconceito por causa disso. Foi muito importante a escola trabalhar isso desde o primeiro ano, isso foi trabalhando e a gente foi crescendo e mudando o nosso pensamento e aceitando. E talvez minhas atitudes também, eu comecei a aceitar qualquer tipo de pessoas, não importando a raça, enfim, qualquer escolha. Eu só tinha um pouco de receio com relação aos gays. Aí a professora conversou com a gente, minha mãe também conversou em casa e agora lido super bem com isso. Na medida do possível, a gente busca, né, esclarecer e, de certa forma, fazer com que o jovem se conscientize, né, dessas questões e que não saia agredindo as pessoas pela rua por serem homossexuais, enfim, por serem negros, mendigos, etc. Então, acho que é dentro desse sentido, assim, realmente, de conscientizar o aluno para que ele perceba em que mundo ele está inserido, né, e o que é ser cidadão. Discutir o papel do homem e da mulher na sociedade é também uma das propostas do Colégio Estadual Maria Pereira Neves, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A repórter Camila Nin esteve no colégio e mostra como as discussões sobre diversidade sexual estão presentes no projeto político-pedagógico da escola. E mostra ainda como essa temática está inserida em várias atividades, como, por exemplo, uma aula de história para alunos do 8º ano do ensino fundamental. No momento em que a gente já estava pensando em tratar no nosso PPP de diversidade sexual, a gente conseguiu a parceria com a ONG Promundo. E a gente, nesse papo, professores e ONG, nessa troca, a gente começou a ver como que a gente poderia trabalhar isso, porque a gente percebia essa necessidade. No primeiro momento, a gente buscou falar de diversidade, falar de sexualidade, com os nossos professores, porque como chegar até os nossos alunos com uma questão onde para a gente também era muito difícil, né? Diversidade de gênero, onde a questão pegava. Alguns professores conseguem mais flexibilizar nas suas aulas, conseguem inserir melhor nas suas aulas. Então, assim, a coisa não acontece de forma homogênea em todos. Todos sabem do projeto, até porque a gente constrói no coletivo isso, né? Uns conseguem se aproximar mais do que os outros, até porque nós, adultos, também temos muitas questões para resolver em relação a isso. Mas a gente está nessa caminhada tentando melhorar o nosso trabalho. Eles, quando chegaram no primeiro dia de aulas, todas as paredes da escola estavam com murais falando através de uma linguagem não verbal desse corpo. E aí eles ficaram, o que é isso que vocês estão, né? Que está aí nas paredes, que alguns passavam e não viam, alguns passavam, viam e questionavam. Então, as imagens começaram a tocar os nossos alunos, que era a nossa intenção. A gente percebe muito essas coisas na educação física. Questões que vêm à tona em relação ao movimento, isso aí é para homem, isso aí é para mulher, por quê? E a gente parava para discutir, para tratar essas questões discriminatórias, essas questões pré-concebidas, né? Que a gente tem que discutir numa aula de educação física, o que é para homem, o que é para mulher, e aí a gente fala já de comportamento, o que é um comportamento do menino, o que é um comportamento da menina, por quê? Né? Existe essa divisão. É o que os alunos do 7º ano do Colégio Estadual Maria Pereira das Neves, em Niterói, no Rio de Janeiro, vão discutir na aula de história de hoje. Tagarela, a ideia de que a mulher fala mais do que o homem. Não tem tagarela do lado de lá, mas tem fofoqueiro, não é isso? Eu tive essa ideia de fazer essa atividade com os alunos, que é uma atividade muito simples, que a gente coloca no quadro homem e mulher, e vai trabalhando uma tempestade cerebral com os alunos, né? Eles vão falando tudo aquilo que está associado à mulher
e ao homem para eles. Daí a gente consegue construir essa noção de gênero, né? De que, na verdade, é uma construção, na verdade, não existe um feminino biológico, né? Uma forma de ser mulher biológica, nem de ser homem biologicamente. A gente já conversou que pode acontecer tanto de mulheres gostarem de mulheres como homens gostarem de homens. Não é isso? Então vai aparecer dos dois lados. Hoje eu até perguntei isso. Quem sabia na sala o que era homofobia? E eles não sabiam e eu fui explicando. E aí um aluno se colocou, um aluno que estava sentado bem na frente, ele falou, mas ninguém gosta de gay. Ninguém. Eu falei, por quê? Porque, na verdade, ele nem sabe por que ele tem aquilo, né? Ele faz porque ele já viu todo mundo fazer, porque ele acha que aquilo é natural, é assim, né? O homossexual tá errado, o homossexual é anormal ou tá fazendo alguma coisa muito errada. E quando a gente traz essa pergunta, mas por quê? Qual é o real motivo para você não gostar, né? Você não gosta de alguma coisa que te afeta diretamente, né? E aí, eu acho que isso é muito importante, porque quebra, né? Porque aí eles começam a olhar de uma forma diferente, a pensar de uma forma diferente. Porque assim, no mundo que vivemos é muito preconceito com esse tipo das pessoas diferentes de nós. Então, eu acho que todo mundo tem que se conscientizar que devemos interagir com todo mundo. Porque a gente aprendeu mais... A professora ensinou pra gente que nós não devemos ter preconceito. Acho que para quem tinha preconceito agora não tem mais. Homofobia em debate numa escola técnica. Essa foi a experiência que o Salto acompanhou no Cefet em Divinópolis, Minas Gerais. Os estudantes foram a campo para pesquisar sobre homofobia e diversidade sexual e colheram dados importantes. Realizada em 2010, a pesquisa ouviu 419 alunos do próprio Cefet e revelou que 68% dos estudantes acreditam que os homossexuais estão mais sujeitos a sofrer discriminação na escola do que qualquer outro grupo. Os resultados dessa pesquisa geraram muitas discussões entre os alunos. Nesse campus do Cefet, a questão da diversidade sexual passou a fazer parte da escola. É esse projeto que a gente vai conhecer agora. O trabalho começou pra gente quando ele foi apresentado pelo professor Luiz Carlos, né? Já com uma base pronta. O que a gente fez? Discutimos em salas o tipo de questão que iria entrar, né, no questionário, sobre o que a gente ia perguntar para cada sala, para cada aluno, para quem a gente ia perguntar e a aplicação da pesquisa. Fizemos a aplicação, apuração e produzimos textos jornalísticos em cima disso. O objetivo da gente era fazer nas salas, dividir, era descobrir o preconceito na escola, se é presente. Todo o caminhar para a produção da pesquisa, ele seguiu os trâmites que nós teríamos no ensino da produção de pesquisa, produção de texto. Então, o aluno, em vez de ele trabalhar com dados externos, em vez de começar uma discussão do nada, ele fez a construção do conhecimento dele, porque ele coletou os dados, ele analisou, ele transformou esses dados em texto para o relatório, em texto para o jornal da escola. Então, houve um engajamento dos alunos que, de certa forma, contagiou os professores também. Então, a participação foi geral, né? Foi muito melhor do que a gente esperava deles, né? Inclusive, as outras turmas também vão ser engajadas a partir de agora, porque nós fizemos um trabalho com uma turma piloto. A ideia agora é que não só o tema homofobia, mas vários temas ditos como transversais sejam pesquisados, né, com a participação de um professor, orientador e alunos, e que isso seja uma rotina na escola. O Cefet, campus de Divinópolis, sai na frente, trazendo a temática para dentro da escola, né? Os alunos receberam muito bem, né? Participaram da pesquisa, né?
da informação e do compilamento dos dados. Teve 2 momentos de grande atenção. Durante a aplicação, a reação dos entrevistados era muito diversa, né? Teve sala onde ficaram os alunos escandalizados, impressionados com a pesquisa, né? Se questionando o porquê dessa pesquisa. Alguns se sentiram ofendidos em estar respondendo, né? E a gente teve reações que foram um pouco curiosas. Uma pergunta era assim, o que você acha que mais sofre preconceito? Se é a mulher, o negro, o deficiente e o homossexual? Nós, alunos mesmos, respondemos que achamos que é os homossexuais. E quais os desafios de se realizar um trabalho com essa temática da diversidade sexual? Os desafios são a falta de informação. Em primeiro lugar, a falta de informação. Os professores, principalmente, eles ficam muito cheios de dedos em tratar desse assunto. Nomenclatura, como que eu me dirijo ao aluno, eu mesmo não tenho um posicionamento sobre esse assunto. Mas o que nós percebemos é que os alunos querem. Né? A partir do momento que você tem a participação dos alunos e que você tem dados produzidos dentro da própria escola e cursos de formação que o próprio MEC nos propicia, a partir daí o professor já vai encontrando a sua forma de colaborar com esse trabalho. O debate passou a acontecer frequentemente. Questão de atitudes, ainda não percebi grandes mudanças, mas creio que com os debates abrem todas as portas para que isso aconteça. Quer saber mais sobre o assunto diversidade sexual e educação? Então visite a página do Salto para o Futuro na internet. Lá você encontra os textos sobre os temas debatidos ao longo desta série, além de mais de 50 entrevistas sobre diversos assuntos relacionados à educação. A gente espera pela sua visita. O endereço, anote aí, www.tvbrasil.org.br/salto. E agora a gente vai para mais um intervalo e no próximo bloco você vai ver uma entrevista com o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Marco Aurélio Máximo Prado. A gente conseguir construir uma trajetória, vamos dizer assim, das formas de humilhação, né, sobre a diversidade sexual, né, que esbarram em orientação e identidade de gênero, com certeza a gente vai encontrar formas de humilhação que não passam só por estudantes. Às vezes estudantes são os agentes da escola que conseguem mais pautar o tema do que outra coisa. Salto para o Futuro, volta já! Estamos de volta com o Salto para o Futuro no segundo programa da série sobre diversidade sexual e educação. E no último bloco do programa, vamos de entrevista. A repórter Lara Carvalho foi à Universidade Federal de Minas Gerais e conversou com um dos professores da instituição. O tema é a relação entre diversidade sexual e escola. Acompanhe. Marco Aurélio Máximo Prado é professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Há 4 anos, ele ajudou a fundar um núcleo que pesquisa as temáticas ligadas à diversidade sexual e aos direitos humanos. É com ele que a gente vai conversar agora. Olá, Marco. Tudo bom? A diversidade sexual é uma questão recorrente em nossa sociedade, assim como o preconceito contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. De que maneira a discussão desse tema no ambiente escolar pode promover uma atitude de respeito às diversidades? Bom, primeiro talvez seja importante a gente considerar que várias pesquisas no Brasil mostraram que há muito preconceito na escola com relação à diversidade sexual. E que gays, lésbicas e travestis, quando entrevistados, localizam a escola como um ambiente de bastante humilhação, né? Então, considerando isso, é que o tema da diversidade sexual começou a entrar na escola por uma ação de governo, em certa medida, né, que estimulou essa temática a entrar na escola por uma série de projetos, o que é muito recente. A temática entrando na escola, ela tem que lidar com uma série de questões da escola, né? Talvez a primeira que vale a pena a gente grifar
é que, em primeiro lugar, a escola precisa desconstruir todo o seu modelo de trabalho, de educação sexista e heterossexista. O que isso quer dizer? A escola está inteira dividida entre papéis de homem e papéis de mulher, bem definidos na cultura brasileira, não é? De maneira hegemônica, vamos dizer assim. Então, os banheiros são divididos dessa maneira, as brincadeiras de homem, brincadeiras de mulher, as matérias, as disciplinas, os exemplos. Portanto, vamos dizer, a primeira tarefa da escola, como escola, né, e seus agentes internos, é pensar como desconstruir esse modelo para tentar criar um modelo de respeito à diversidade. Acho que o segundo ponto importante que esse debate traz para dentro da escola é exatamente a gente pensar, quer dizer, modelos, formas, políticas de inclusão da comunidade LGBT para dentro da escola e de permanência dessa comunidade. Por isso a escola tem que mudar. Para incluir essa população, ela precisa mudar, quer dizer, ela precisa ser receptiva à diversidade sexual e ela precisa garantir que essa população permaneça na escola. Portanto, ela precisa rever seus conceitos, não é? Rever a divisão do espaço físico, rever as formas de humilhação de estudantes para estudantes, rever o que os professores ensinam. Não é muito comum você chegar nas escolas públicas e ver, por exemplo, aula de educação sexual dado pelo curso de ciências. Normalmente é um médico explicando, quer dizer, o corpo humano e reduzindo a sexualidade ao, vamos dizer, o aspecto orgânico, não é, do corpo, de homem e de mulher. Então, tudo isso são pequenos elementos que vão mostrando, quer dizer, como é que o modelo que está por trás da organização da escola é um modelo heterossexista e que intimida, não é, a comunidade LGBT, se não humilha e chegando a ponto de violência física de alunos gays, lésbicas, travestis e etc. Muitas pesquisas apontam que, em alguns casos, a escola se apresenta como um espaço de produção e reprodução da homofobia. Como trazer essa temática para dentro desse espaço e quais são os principais desafios desse trabalho? Olha, é importante a sua pergunta porque a gente precisa pensar que a escola reproduz aspectos homofóbicos e elementos homofóbicos da sociedade brasileira, mas ela também produz. Quando ela não produz homofobia, ela requinta, vamos dizer, uma certa reprodução da homofobia na sociedade. E ela produz de maneiras tão cotidianas, que se naturalizam no cotidiano escolar, que às vezes a gente não consegue perceber, né? Por exemplo, um professor que se nega a chamar uma aluna travesti pelo nome social, ele, na verdade, além de estar produzindo uma humilhação a ela, não é? Ele também está dando silenciosamente a notícia para os colegas de que eles também podem humilhar esta pessoa porque ela não merece respeito, porque os professores chamam os alunos de apelidos, mas não podem respeitar o nome social de uma travesti. Então a escola vai criando mecanismos, obviamente nas suas relações internas, de produção de mais homofobia, né? Então há muitos desafios aí, né? Uma parte considerável desse desafio, obviamente, passa por formar pessoas, e aí não só professores, mas formar gestores, não é? Formar professores, né? Capacitar e formar professores e também formar alunos, que esses professores formem alunos com uma cultura da diversidade sexual, não é, mais declarada, mais exposta. Agora, esse não é o único desafio, me parece, porque isso até vem acontecendo de maneira ainda, vamos dizer assim, não muito extensa no Brasil, mas vem acontecendo, mas também passa pelas secretarias de educação, pelo poder público, quer dizer, e criando uma série de políticas para as escolas de maneira que essa institucionalidade da educação, da formação, seja incorporada no cotidiano das práticas escolares. Você tem um outro desafio que eu acho que é um dos maiores hoje, que é como trabalhar esse tema entre a escola e as famílias, não é? Porque as escolas públicas, de alguma maneira, quer dizer, o Estado brasileiro tem como direcionar ações, não é? E interferir na política dessas escolas, mas as famílias não, né? Até porque está preservado o espaço da família como um espaço da privacidade, da individualidade, etc. E uma boa parte das formas de humilhação, se não de violência física contra gays, lésbicas e travestis, vem das famílias na sua origem, não é? O que a gente tem visto é que as escolas têm sido, vamos dizer assim, elas têm produzido um certo recurso de coerção
dessas pessoas, né, das pessoas que querem expressar uma sexualidade, vamos chamar uma sexualidade dissidente da norma, não é? A escola tem agido como uma espécie de coerção para que essas pessoas se submetam novamente a uma norma heterossexista, né? Uma heteronorma, que a gente costuma falar. Então, ao invés dela criar, vamos dizer assim, ambientes, práticas, política educacional, né, que isso atinge desde as secretarias até a ponta lá, o professor que está na sala de aula, passando, obviamente, pela relação com os pais e mães, ela tem criado, pelo contrário, uma série de medidas coercitivas para que essas pessoas, que esses alunos, esses estudantes travestis, gays e lésbicas, se adequem a uma certa norma tida, não é, historicamente, como a sexualidade normal, a sexualidade desejada. Algumas organizações investem na formação de professores para trabalhar com essa questão. Esse seria um primeiro passo para combater as discriminações? Bom, não sei se é o primeiro passo, mas é um passo importante, sem dúvida nenhuma, né? Nós mesmos temos participado de um processo de formação de professores aqui pela universidade. Ele é um passo importante porque você começa a perceber que muitos professores, ao ter que lidar com o dilema, não é, do debate das sexualidades, das homossexualidades no seu cotidiano, ou eles se calam frente a isso, né, silenciam, às vezes em formas de humilhação entre estudantes na sua sala de aula, as pessoas se silenciam, né, não tomam nenhuma atitude de interferência ali, ou então falam desse tema baseado num modelo completamente heterossexista que não representa a própria diversidade sexual. Muitas vezes os professores recorrem à sua experiência pessoal para determinados dilemas na sala de aula, né? Ou às vezes a sua religiosidade para poder responder uma pergunta do aluno, a experiência da sua própria família. Me parece que o que a gente tem que tentar nesses processos de formação é exatamente dar para o professor algumas perguntas chaves e alguns conceitos para que ele possa, vamos dizer assim, não recorrer à sua experiência pessoal sempre, mas recorrer à experiência da cultura, não é? E à heterogeneidade da cultura para responder isso, mas também a gente precisa dar a esses professores em processos de formação uma certa experiência com esses temas. O que eu quero dizer com isso? Não basta a aquisição de conceitos teóricos para a sala de aula mudar e ser mais, vamos dizer assim, democrática do ponto de vista das sexualidades, né? As pessoas também precisam conviver com gays, lésbicas e travestis. Elas precisam conhecer o que essas pessoas fazem, como é que elas se organizam. O histórico de preconceito no país é um histórico tão sério, né? Isso, uma série de pesquisas mostram, de assassinatos a formas de humilhação em diferentes instituições. E o Estado brasileiro deu tão as costas para essa temática, tanto tempo, que você tem comunidades LGBT que hoje se organizam, vivem e reproduzem, né, a sua prática cotidiana no Brasil, completamente distante das instituições públicas brasileiras. Então, também é importante que, nesse processo de formação de professores, você tenha um conteúdo teórico, histórico sobre essas temáticas, mas que você dê a possibilidade das pessoas, quer dizer, conviverem com aquilo que a gente poderia chamar uma certa expressão cultural LGBT. E isso é muito importante. Como essa temática deve ser abordada nos diferentes segmentos da educação? Olha, eu acho que a gente tem que abordar a temática na escola respeitando a diferença da experiência de crianças e jovens, não é? Isso é interessante, que a gente tem visto que com jovens os professores até trazem a temática, mesmo que seja num viés às vezes muito heterossexista, ainda a temática da sexualidade aparece, até porque os jovens estão experienciando muito da sua sexualidade na escola. Agora, com a educação infantil, né, com crianças, parece que é um pouco proibido. Ainda tem, até hoje, nas escolas uma ideia de que as crianças são purinhas, não é? E que não estão ali corpos também se relacionando e aprendendo a se relacionar. E tem uma coisa interessante, né? Muitas crianças, quer dizer, a temática aparece
da sexualidade, das homossexualidades nas crianças, porque elas estão brincando de formas de ser, elas não estão necessariamente expressando alguma sexualidade, elas estão muitas vezes brincando de formas de ser, elas estão, vamos dizer, se relacionando com relações de poder, enfrentando formas de poder dos adultos, mas elas não são necessariamente nem heterossexuais nem homossexuais, quer dizer, elas estão ali experienciando formas de fazer performance, não é? Do ponto de vista da sua experiência individual. E até isso as escolas têm barrado. A gente viu um exemplo aqui interessante, que uma escola infantil que tem uma coisa de mundo da fantasia, então as crianças são chamadas para vestir, né, fantasias de personagens, não é? E já vem assim, o quarto da fantasia dos meninos e das meninas já vem destinado o que, vamos dizer assim, cada corpo relacionado a um gênero vai vestir. E muitas vezes você vai encontrar meninos que querem vestir a roupa da fada, não é? Meninas que gostariam de pôr a roupa do Batman e brincar nesse mundo de fantasia, de experienciar formas de ser diferente. A gente tem acompanhado muitas escolas aqui, a gente tem visto uma coisa interessante, quer dizer, o debate na escola muitas vezes acontece por conta dos banheiros. Né? Essa coisa banheiro de menina e banheiro de menino. É um menino que foi pego no banheiro das meninas e estava lá no banheiro das meninas usando batom com as meninas. Ou uma menina que estava no banheiro dos meninos que ela prefere usar o banheiro dos meninos. Então o banheiro virou, vamos dizer assim, uma centralidade da discussão sobre sexualidade nas escolas, sem muitas vezes a escola parar para pensar, quer dizer, por que os banheiros são desta maneira? Né? Quer dizer, não me parece que alguém na sua casa tem banheiro para mulher e banheiro para homem, necessariamente. Né? Os banheiros, o uso do banheiro tem a ver com um espaço mais privativo, né? E menos público, para que as pessoas fiquem à vontade para usar o banheiro. E o banheiro é um espaço de sociabilidade também. Agora, por que os banheiros precisam ser divididos dessa maneira? É aonde aparece, no caso de travestis ou transexuais que estão na escola, também o drama dos banheiros. Né? Que banheiro vai utilizar? Né? E as pessoas devem utilizar o banheiro que elas se sentem mais à vontade, seja se é banheiro para homem ou para mulher. Quer dizer, por que a escola não pode pensar nisso? Por que esse banheiro existe dessa maneira e o que poderia existir? Então você vai vendo como é que o tema da sexualidade e propriamente das homossexualidades, ele aparece nas escolas em todos os espaços. Ele não é uma questão só da sala de aula. Bom, Marco, para finalizar, a gente tem um público que em grande parte é formado por docentes. Como o professor deve agir em casos de homofobia? Bom, como a homofobia diz de práticas muito diferentes também, de humilhações e violências na escola, a primeira coisa é importante que o professor não silencie frente a essas formas de humilhação e de violência, não é? Que ele debata o que está acontecendo na sua sala de aula com alunos, com a escola como um todo, e, se necessário, que ele procure órgãos para além da escola, onde ele possa denunciar ou buscar, não é, colaboração para enfrentar esse tema dentro da escola. Lógico que há casos que tem que acontecer denúncia, não é? Por exemplo, a gente acompanhou um caso aqui que a diretora promovia a humilhação de um estudante, não é? Que estava começando, era um menino, estava começando a se vestir com roupas, não é, femininas, então de alguma maneira ele estava num processo de travestilidade e a diretora chamou todo mundo num auditório e disse: olha, você faz isso para provocar, você vem aqui exatamente para fazer com que os alunos te batam, coisa do tipo. Então, quer dizer, aí é um caso de denúncia, não é? Quer dizer, a Secretaria de Educação precisa impedir uma gestora de fazer uma coisa dessa. Agora, óbvio que você tem cenas na sala de aula que muitas vezes são práticas homofóbicas que os professores precisam aprender a ver e a identificar aquela prática como uma prática de humilhação e não silenciar. Quer dizer, procurar formas de interpelar os alunos, interpelar a comunidade, interpelar a própria escola, não é, sobre o tema da diversidade sexual. O que essa escola vai fazer para que essas coisas não aconteçam mais? Não é? E a gente fala muito de homofobia e parece que são de estudantes para estudantes, mas com certeza tem muita homofobia de professor para professor, de gestor para professor, não é? Quer dizer, se a gente conseguir construir uma trajetória, vamos dizer assim, das formas de humilhação, não é? Sobre a diversidade sexual, né? Que esbarram em orientação e identidade de gênero, com certeza a gente vai encontrar formas de humilhação que não passam só por estudantes. Às vezes estudantes são os agentes da escola que conseguem mais pautar
o tema do que outra coisa. Então é importante que os professores não silenciem, né? Que eles busquem material, não é, para trabalhar o tema na sua sala e na sua escola e que, quando necessário, que eles denunciem práticas de violência que acontecem nos órgãos competentes. Ok, Marco. Muito obrigada pela entrevista. De nada. A edição do Salto para o Futuro de hoje está quase no fim. Mas as discussões sobre diversidade sexual e educação continuam amanhã. Veja o que será destaque no terceiro programa da série. Homofobia nas escolas. O que dizem as pesquisas sobre o assunto? Diversidade sexual e currículo. Os desafios para a inserção do tema nos cursos de formação de professores. E como falar de diversidade sexual na educação infantil? Hora da chamada, hora de luta. Conheça os desafios de travestis e transexuais para o reconhecimento do nome social nas escolas. Em Belo Horizonte, vamos conhecer o GOODS, o Grupo Universitário em Defesa da Diversidade Sexual. E ainda, confira uma entrevista com Juliana Perucchi, professora da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, que esse professor de matemática, de física, entenda que discutir sexualidade é assunto dele, sim. Porque ele está formando esse jovem não só para o mercado de trabalho, para a universidade, ele está formando esse jovem para a vida. A gente fica por aqui. Agradecemos a sua companhia no programa de hoje. E esperamos por você amanhã neste mesmo horário. Aqui na TV Escola. O canal da Educação. Tchau. Tchau.